Há mais de 1 milhão de anos, os leões têm governado a savana africana. Eles estão no topo da cadeia alimentar, porque, com sua enorme força, habilidade superior no salto e um extraordinário trabalho em equipe, não tem medo de nada. O leão, o rei dos animais, visto como nunca antes, de dentro para fora. Pelos olhos de... Ataque animal. Leão. É metade de setembro, no leste africano. A estação da seca. Estes 12 leões adultos e 6 filhotes vivem juntos em um grupo. Uma família ampliada que permanece em caça junta durante toda a vida. Esta estação é particularmente quente e seca, e a maioria das presas dos leões está começando a migrar para pastos mais verdes, o que significa menos oportunidade de caça. Cada leão precisa de mais de 5 quilos de carne por dia, cerca de 8.000 calorias. E agora, com menos chances de conseguir uma boa refeição, este grupo não pode se dar ao luxo de errar na hora da caça. Contudo, abater um animal 5 vezes seu tamanho não vai ser fácil. O búfalo apresenta um desafio, pois está sempre em alerta. Dormindo apenas 1 hora por noite, raramente mais de alguns minutos de cada vez. Os chifres afiados desse animal podem chegar a 1 metro de comprimento e matar um leão com muita facilidade. Os búfalos protegem os de sua espécie. Membros menores e mais fracos ficam no meio do bando, com a maioria dos machos formando um anel protetor ao redor do perímetro. Para ter sucesso contra um búfalo ou outra presa, um leão precisa empregar trabalho em equipe e estratégia. Uma leoa consegue pegar um búfalo, mas não consegue abatê-lo sozinha. Por outro lado, ela pode certamente comer uma gazela, mas não consegue caçá-la. Ela não é rápida o bastante. Então tudo isso é muito complicado e ela precisa de amigos, muitos amigos. Se estes leões quiserem compartilhar uma boa refeição, como um búfalo, cada um deles precisará jogar bem em sua posição. Alguns são mais rápidos e conseguem perseguir e capturar o animal mais depressa. Outros têm força e são melhores em agarrar o focinho de um animal ou em persegui-lo e capturá-lo. Certos leões descobrirão que estão mais aptos a superar certos desafios. A caçada começa quando 2 leoas desafiam um grupo, forçando seus membros a correr e fugir em pânico. Depois, uma das 2 atacantes analisa a situação. Ela verifica o bando, decidindo em qual animal mirar. Ela está procurando alguma fraqueza.
selecionando um búfalo jovem ou doente, ou um que esteja afastado do grupo. Numa questão de segundos, ela encontra seu alvo. Uma fêmea com um chifre quebrado. Qualquer briga teria sido bastante para ter quebrado algo tão duro quanto um chifre. Então, provavelmente, causou danos bem mais sérios a esta fêmea. Uma leoa consegue chegar a uma velocidade de 54 km por hora. Mas as atacantes, as leoas mais rápidas e ágeis do grupo, conseguem chegar a velocidades de mais de 60 km por hora. Uma das atacantes passa correndo pelo grupo e se lança no ataque. Ela faz isso com garras incrivelmente bem projetadas. Cada pata tem 4 garras afiadas voltadas para frente e uma garra voltada para trás. Cada uma em sua própria junta articulada, penduradas de maneira independente. Então, à medida que o búfalo tenta lutar contra a leoa, ela consegue ajustar continuamente sua pegada, o que não é uma tarefa fácil. Esta leoa está sendo arrastada com uma força inacreditável. É como se as garras em cada pata estivessem tentando segurar um foguete logo após seu lançamento. Logo, o reforço chega. 2 outros animais pulam nas costas do búfalo e usam seu peso combinado para tentar abatê-lo. O búfalo de 770 quilos agora está carregando 3 leoas, cada uma pesando mais de 400 quilos. Uma delas enterra seus caninos enormes na vítima, enquanto as outras cobrem as narinas e boca do búfalo com sua própria boca. Em 15 segundos, o enorme animal sofre a privação de oxigênio e entra em pânico. Isso estimula um aumento na taxa cardíaca e movimento rápido do corpo, o que, em vez de conservar o pouco oxigênio que resta, acaba com ele. A vítima começa a perder consciência. Seus músculos relaxam. E então, o fim. Mas depois de todo este trabalho, as caçadoras responsáveis pela matança podem nem chegar a comer. Isso é, não antes da permissão do macho dominante. Ele comerá quase 20 quilos de carne do búfalo antes que as fêmeas possam pegar seu bocado. O macho é o rei, o manda-chuva, o chefão, o que manda e não pede. Os bandos normalmente têm 2 ou 3 machos, mas este só tem um. Ele protege o grupo e é pai de todos os filhotes. Patrulha seu território, garantindo que nenhum outro leão invada. Ele não participa da caçada tanto quanto as fêmeas, embora ele seja o primeiro a comer. É bom ser rei. Foi uma boa caçada. Os 450 quilos de carne fornecerão ao grupo 700 mil calorias. O suficiente para sustentá-los por quase uma semana. O grupo come. Porém, um rugido distante significa problema. O tipo de problema que poderá mudar este grupo para sempre.
intruso está se aproximando. Mas não está interessado em roubar a carcaça do búfalo. O que veio fazer é desafiar o macho residente e tomar posse do grupo. Já faz 2 anos que o macho residente desafiou o macho dominante na época. Como a maioria dos machos, sua crina começou a crescer e ele atingiu a maioridade sexual com 2 anos de idade. Então ele foi expulso do bando onde nasceu. Isso tem um objetivo evolucionário. Como ele é parente de todas as fêmeas de seu grupo, ele precisa partir para poder acasalar. Mas como adolescente, ele não era forte o bastante para depor o macho dominante. E por isso vagou por mais 1 ano, esperando seu momento de assumir o grupo. Foi então o que ele fez. Agora, pelo som desse rugido distante, parece que o bastão vai mudar de mãos. Eu já ouvi um leão rugindo a 8 quilômetros de distância, e quando você descobre a que distância ele estava de você, diz: puxa, mas parecia tão perto. O rugido de um leão não é apenas ouvido, ele é sentido também. Tudo começa quando músculos em suas costelas agem como foles, fazendo o ar passar a 80 km por hora, através de dobras vocais enormes, fazendo-as vibrar. Mas o que dá ao rugido sua força é a caixa acústica entre o céu da boca e a parte de trás da garganta. O som ressoa aqui, aumentando em velocidade e intensidade. E nessa caixa acústica, o leão também pode manipular o tom de seu rugido da mesma maneira que um cantor de ópera muda uma nota. O resultado é um som que pode atingir 115 decibéis, tão alto quanto um concerto de rock. Outro rugido é ouvido, muito mais perto dessa vez. Uma série de grunhidos curtos, com começos e finais claros, torna o leão que está emitindo o rugido fácil de ser localizado. O que vale aqui é a intimidação. Eu não acho que eles prefiram se matar. Eles não querem se ferir. Eles sabem que feridos estão muito mais vulneráveis. Agora, tanto o leão residente quanto o desafiante têm uma escolha: lutar ou fugir. Mas isso não é mais tão simples assim. De repente, ele percebe que não está enfrentando somente um leão, mas 2. Enquanto um dos intrusos ataca o macho, o segundo intruso ameaça o bando. O macho residente fere a pata. E finalmente deita de costas em um gesto de submissão. Seu grupo e território não lhe pertencem mais. O mais dominante dos 2 desafiantes se torna o novo líder. E à medida que ele assume o poder, as coisas dão uma virada brutal.
Ele mata todos os filhotes. Parece muito cruel, mas ele está querendo apenas terminar o reinado do macho anterior e dar início ao seu próprio reinado. Ele está garantindo que seus filhotes, seus genes, e não os de outro macho, sejam passados para a próxima geração. Se o novo líder conseguir ficar no bando tempo suficiente para que seus filhotes atinjam a idade adulta, sua linhagem genética continuará. E embora as fêmeas possam inicialmente tentar resistir aos esforços do novo macho residente, com mais de 200 quilos, ele pesa mais de 30% que elas. Mas matar os filhotes também tem outro objetivo. Fará com que as leoas entrem no cio novamente. Os anos de estabilidade neste bando se foram num piscar de olhos. O novo macho residente os leva para uma caçada, com a intenção de provar alguma coisa. Hoje, eles não irão caçar um búfalo, mas algo bem mais substancial. Esta presa tem mais de 5 metros de altura. Pesa 1.800 quilos. E com as pernas mais altas que o corpo todo dos leões, seu chute pode matar na hora. Eu já vi uma girafa chutando. Dá para ouvir o som a 100 metros de distância. Ela mata o atacante na hora. Se eles quiserem abater um animal desse tamanho, os machos terão que se juntar à caçada. Não há regras que digam que os machos não caçam. Eles caçam, e eu já os vi caçando girafas, que são animais grandes. Mas é preciso trabalho em equipe para isso. Eles precisam do peso para derrubar essa fera. Uma girafa não é apenas forte e grande. Ela é rápida e ágil também. O grupo, então, precisará de uma estratégia única para ter sucesso. Eles terão que montar uma armadilha. 3 leoas levam esta girafa para dentro de um bosque de acácias, onde o restante do grupo está esperando. Ela está cercada pelos 3 lados por árvores e com os leões trancando o 4º lado. Sem ter para onde ir, a girafa começa a entrar em pânico. Enquanto os leões esperam pelo momento perfeito para atacar. Mesmo com um bando todo contra ela, esta girafa não tem intenção de desistir facilmente. E os leões levam quase 1 hora para matar. Enquanto o grupo se alimenta da girafa, a menos de 2 quilômetros dali, o macho expulso do grupo perambula solitário na savana, cada vez mais faminto. Sua pata está ferida. E pior, por onde ele passa, parece estar entrando no território de outros bandos. Pode haver 3 ou 4 bandos estabelecidos nesse raio de 15 a 30 quilômetros. E a única chance que ele tem a essa altura é ficar escondido, fazer o mínimo de ruído possível e continuar andando até sair dos limites desse território. Ele costumava perseguir suas presas de forma furtiva,
Mas agora, ele tem de ficar quieto para não ser morto. 4 dias atrás, ele ingeriu quase 30.000 calorias. Mas gastando mais de 10.000 calorias por dia, ele tem poucas reservas. Num piscar de olhos, toda sua vida mudou. Ficando cada vez mais faminto, está reduzido a rondar como uma hiena. Enquanto isso, seu antigo bando ocupa-se com uma refeição enorme. As mais de 1 milhão de calorias poderiam sustentá-los por 10 dias. Se eles pudessem comer a girafa inteira em uma única refeição. Os leões comem 20 quilos de carne e se empanturram. Eles vão vaguear, tomar um gole de água na poça mais próxima e depois descansar pelas próximas 18 horas. Quando acordam, hienas se apoderaram da carcaça e estão tendo um banquete. A girafa poderia tê-los sustentado por uma semana. Em vez disso, eles terão de caçar na próxima noite. Quando o sol se põe, fica mais fresco na savana. Mas não é conforto que leva os leões a caçarem à noite. É estratégia. A 100 metros de distância à noite, nós não seríamos sequer capazes de ver que há um animal lá. Mas um leão pode, provavelmente, até ver a respiração de um animal. Os búfalos têm uma visão noturna muito limitada, então são particularmente cautelosos. Um búfalo, contudo, se afasta do rebanho. Quando a lua se esconde atrás de uma nuvem e a visibilidade diminui ainda mais, os leões, liderados pela atacante, entram em ação. Seu globo ocular, pupila e a lente são proporcionalmente maiores que os de outros carnívoros, e ela pode dilatar as suas pupilas até 3 vezes mais que um ser humano. Mas o segredo de sua visão noturna é o revestimento reflexivo único na parte traseira de seu olho, que garante que todos os fótons de luz possíveis cheguem às células da retina. É tão eficaz que na ausência de lua e de estrelas, mesmo sem qualquer nuvem refletindo a luz do céu, o olho de um leão pode produzir uma imagem melhor que óculos de visão noturna. Quanto menos luz houver, maior a sua vantagem. Os leões são 2 vezes mais bem-sucedidos na caça à noite que durante o dia. E em uma noite sem lua, sua taxa de sucesso quase quadruplica. Na escuridão total, eles são mortais. O búfalo desavisado nada vê até que seja tarde demais. A 20 quilômetros, o ex-líder ainda luta, enfrentando a realidade brutal da vida sem o bando. Ele sofreu um ferimento na pata na luta que perdeu. E não parece estar sarando com rapidez o suficiente. Até que isso aconteça, ele não pode caçar presas velozes. Então ele está sem comida há 7 dias. Seu corpo está começando a consumir músculos para obter energia, o que significa que ele está ficando mais fraco. Felizmente, porém, seus olhos ainda estão bons. Ele vê algo à distância, uma hiena dormindo. Sua fome aumenta à medida que ele se aproxima furtivamente até uma distância que possibilite o ataque.
Uma hiena é um animal bastante desagradável de se comer e ele só come se for necessário, mas é um almoço, então ele pode comê-la. Ela vai sustentá-lo por mais uma semana. As hienas podem ter sono leve. Portanto, esse leão deve andar fazendo um silêncio mortal. Ele pode evitar quebrar um graveto caminhando nas pontas dos pés, com as almofadas de suas patas ajudando-o a distribuir o peso sobre os seus pés. Então, seu pé parece camuflar qualquer obstáculo, cercando-o com um pelo grosso para abafar qualquer som de contato, propiciando uma abordagem silenciosa o bastante para não perturbar nem mesmo o mais leve dos sonos. Os 40 quilos de carne magra rendem-lhe cerca de 60.000 calorias. Não é uma refeição saborosa, mas ele vai dormir com a barriga cheia. Uma semana depois, de volta ao seu antigo reduto, as coisas mudaram. A estação seca está em pleno andamento e os búfalos se mudaram para pastos mais verdes. Então, por conta da necessidade, o seu velho bando tem voltado seus olhos para outras presas menos desejáveis. Essa impala de 55 quilos poderia fornecer uma refeição decente para o bando. Mas a impala é um adversário formidável. Não importa quão difícil é o desafio, esses leões têm de tentar. Porque se eles não matam a cada oportunidade que se apresenta, se arriscam a entrar em um caminho irreversível no sentido da fome. Mas devido à tremenda aceleração da impala, um incitador do bando simplesmente não pode pegá-la. Um segundo incitador não consegue tão pouco. Mas quando parece que a impala vai escapar, a leoa mais veloz do bando, uma das atacantes, dá um golpe perfeito bem no pescoço da impala. Tudo isso pode parecer um golpe de sorte, mas a perseguição toda foi cuidadosamente planejada. A meta da primeira leoa não é pegar a impala, mas sim dirigir o seu curso. Quando a segunda leoa se lança, é a fim de orientar a impala direto para a terceira leoa, que vezes a ataca perfeitamente. Cada leoa consegue cerca de 4.200 calorias. Mas a refeição tem um preço. A leoa que a caçou, a mais rápida atacante do bando, machuca a perna. E na vida selvagem, até mesmo algo como uma pequena ferida externa pode ser pior do que parece. Ela também sofreu uma lesão interna. Em cativeiro, a média de vida de um leão é de até 30 anos. Mas na natureza é de apenas 15 anos. 3 dias depois, a atacante do bando está morta. Não há tempo para se lamentar. A mais rápida leoa toma o seu lugar.
Mas o ex-líder desse bando, jogando sozinho num esporte de equipe, não tem um substituto. Ele só tem a si mesmo. Ele pode sobreviver por algum tempo comendo restos ou o que conseguir capturar. Já faz 2 semanas desde que o leão foi expulso do bando, que liderou por 2 anos. Desde então, as coisas têm ido de mal a pior. Em seu auge, as leoas de seu bando lhe forneciam praticamente toda a carne que ele podia comer. Sem a ajuda delas, agora com um déficit de mais de 50.000 calorias, ele perdeu mais de 6 quilos. Seu corpo está se alimentando de si próprio. Se ele estiver sem comer por muito tempo, temos de lembrar também que ele não se hidratou. Os leões obtêm a maior parte de sua água de presas que eles pegam. Então ele está extremamente desidratado. E neste momento, ele está muito debilitado. Mas o cheiro de um búfalo moribundo em uma poça d'água representa outra oportunidade de sobrevivência. Talvez a sua última chance. São 550 quilos de carne. E sem outros predadores à vista, é carne sem concorrência. Um búfalo desse tamanho pode salvar sua vida se ele conseguir matá-lo. Para ele, é realmente um caso de vida ou morte. Um leão saudável poderia matar esse búfalo com alguns dos dentes mais impressionantes da natureza. Seus caninos de 7,5 centímetros estão a 10 centímetros um do outro. A distância exata entre as vértebras cervicais do búfalo, penetrando perfeitamente na espinha, eles podem pressionar a medula e paralisar o búfalo. Mas o calor e a desnutrição reduziram a massa muscular desse macho faminto. Seus caninos não podem chegar perto da coluna vertebral. Eles não conseguem nem furar a pele. Os caninos de um leão saudável podem cortar o fluxo de oxigênio do búfalo apertando a traqueia com inacreditáveis 425 quilogramas de força. 3 vezes mais que um Rottweiler adulto. Mas a força de mordida do velho leão é apenas uma sombra do que já foi. Essa é a linha da morte, como vamos chamá-la. Acima daqui é um animal que pode alimentar-se e caçar. Quando eles passam dessa linha, seja por doença, sede ou fome, ele fica muito fraco. Se ele não puder perseguir e capturar presas, é um caso perdido. Todos os esforços que ele faz para sufocar o búfalo fracassam. Finalmente, o velho leão desiste. As coisas estão apenas um pouco melhores para o seu antigo bando. Na última semana, eles capturaram apenas 2 antílopes e um quinu bezerro. Menos de 20% do que eles necessitam para se sustentar. Caçar essas presas menores e mais velozes significa uma maior dependência dos membros mais velozes do bando. Suas 2 atacantes. Mas a nova atacante é lenta. Desde que substituiu a leoa que foi morta, ela tem lutado. Está deixando a atacante mais veterana do bando fazer a maior parte do trabalho. E com apenas uma atacante eficaz, o bando sofre. Quando eles se deparam com um rebanho de pequenas e velozes gazelas de Thompson, a atacante novata só assiste, enquanto a veterana caça.
A gazela mais jovem e menor não é tão rápida quanto uma adulta. E tem menos experiência em iludir os predadores. A presa é pequena. Depois dos dois machos do bando comerem metade, há menos de 1 quilo de carne para cada uma das leoas. Elas não estão apenas famintas, elas estão desnutridas também. Se não capturarem presas maiores rapidamente, podem morrer de fome. E quando as leoas começam a morrer de fome, não demora muito para que o bando todo morra. Com a partida das manadas de búfalos e com 12 adultos para alimentar, esse bando não pode mais pegar presas pequenas. Eles têm de capturar qualquer coisa que cruzar o seu caminho, por mais perigosa que seja. Com 320 quilos, uma zebra é 15 vezes maior que a gazela que o bando dividiu. Uma zebra poderia alimentar todos eles, e alimentá-los bem. Mas as zebras são perigosas porque são muito fortes. Para a leoa que tentar capturar uma, qualquer erro pode significar um desastre. Uma zebra tem pernas fortes e um coice mortal. Forte o suficiente para cegar ou até mesmo matar um leão se o atingir. Sempre que você for atrás de uma zebra, estará realmente colocando sua vida em perigo. Quero dizer, seriamente. E não é preciso uma ferida mortal, é necessário apenas um ferimento grave. Uma pata quebrada, um maxilar quebrado, uma costela quebrada, e você vai ser o almoço de uma hiena em 24 horas. Para piorar a situação, com uma velocidade máxima de até 65 km por hora, uma zebra forte pode muitas vezes ultrapassar um leão. E os únicos leões desse bando que podem pegar uma zebra são as duas atacantes. Eles esperam, enquanto um dos incitadores do bando dispersa o rebanho. A atacante veterana dispara. Mas a atacante novata apenas assiste e espera passivamente. Porque esse ataque foi mal sucedido. Acontece que um dos maiores problemas de se capturar uma zebra é enxergar a zebra. Os leões são daltônicos. Eles têm dificuldade em distinguir as listras monocromáticas verticais da grama alta e verde da savana. E foi o suficiente para errar o alvo. Sem um salto preciso nas costas da zebra, ela não tem esperança de derrubá-la. Isso significa desastre para o bando. Se a atacante número 1 não pode abater uma zebra, é altamente improvável que a novata possa. O bando se afasta. Mas a novata fica exatamente onde está.
ela aprendeu algo com um erro da outra atacante. Ela posiciona-se onde não há grama alta entre si e a zebra. Então, ela ataca. Mas se ela quiser derrubar essa zebra, vai precisar de um salto perfeito e uma aterrissagem perfeita. Uma leoa é capaz de saltar 10 metros, mas para isso, todos os aspectos de sua anatomia precisam trabalhar em perfeita harmonia. Primeiro, ela precisa estar na sua velocidade máxima. Ela vai precisar de uma tração extraordinária nas suas patas traseiras, que se plantam na terra em movimento a incríveis 17 metros por segundo. Suas patas traseiras e dianteiras se estendem em perfeita harmonia, provocando uma explosão em forma de mola em sua espinha. A combinação lhe dá a aerodinâmica necessária para voar pelo ar. Ela se agarra à sua presa, tombando com ela até que cai. Cada garra independente se ajusta aos movimentos da zebra que luta. Por fim, ela prende suas mandíbulas no pescoço da zebra, com 425 quilos de força e cortando o seu fluxo de oxigênio. Depois que ela domina sua presa, os dois machos do bando vêm se alimentar. Logo, todos tomam a sua parte. Demorou uma semana para que a novata assumisse seu papel como uma das duas atacantes, mas quando colocou as cartas na mesa, ela salvou o bando. Todos se empanturram com 320 quilos de zebra, até não poderem se mover. O ex-líder também não pode se mover, mas por outro motivo. Ele não come há 3 semanas e perdeu mais de 27 quilos. Está desidratado e coberto de lesões. Um banquete para os insetos, que são seus únicos companheiros. É um fim cruel e solitário para o rei deposto. Mas é o mesmo destino sofrido pelo macho que ele depôs. Assim como que aguarda os machos que o depuseram também. Em poucos meses, os filhotes do novo macho residente nascem. Algum dia, se tiverem sorte, eles vão crescer para liderarem seus próprios bandos. Como também um dia serão desafiados por outros machos jovens pelo controle de um bando. Assim é a vida na savana. Numa história que se repete há milhões de anos. The tigers live here in the Sundarbans, gnarled fingers of thick mangrove swamp that stretch out into the Bay of Bengal. In this dense, tangled forest, every year, people are killed and eaten by tigers. These tiny islands at the mouth of the Ganges River are separated by twisting ribbons of water.
The isolated clumps of mud and forest make up the Sundarbans Tiger Reserve. The thick trees hide one of the largest concentrations of wild tigers. But there's something else that sets these animals apart, and the tigers that live here hunt, kill, and eat humans. I was led to a site where tigers killed 2 humans, and you could see the tracks of the tiger approaching the human footprints, and there was still dried blood on the ground. It makes you kind of look around and really reflect that when you're in a place like this, humans aren't dominant. The people of this region live on the edges of the Tiger Reserve in small villages. The menace that lurks in the forest surrounds them. It is a hard life here. Most make their living by fishing or collecting honey. The best fishing and the richest stores of honey are found deep in tiger territory. Normally, this area is closed to visitors, but authorities do give villagers permission to enter to make a living. It's here that the tiger attacks occur. No one knows how many people have been killed by tigers. Many deaths aren't reported. And the bodies of the dead are rarely ever found. The tigers go deep into the woods to devour their prey, but the stories live on. Jamuna Sardar. 4 years ago, her husband went fishing for crabs. It was the last time she saw him alive. Sunil Mondal tried to wrench his son from the mouth of a tiger. He failed, and now his son's wife, his son's family, his son's daughter are all left behind. Surat Sadar. His father was killed while fishing, pulled from his boat by a tiger. The threat of violent death hasn't stopped daily life from continuing throughout the Sundarbans. Every day, Kamala Mondal can be found at her small village store. Mondal's husband was killed by a tiger while he was fishing for crabs. Without him, this store is her only way of making a living. Sudeshna Day is a doctor who works in many of these villages. Here, every family has somebody or the other who has been lost in the hands of the tiger. And mostly what the tiger does is he attacks from the right side and from behind. So we mostly have neck injuries, hand injuries, and right-sided scalp injuries. It is very rare to survive a tiger attack. Ashit Mondal is one of the few who have. Just a few months ago, Mondal was deep in the Sundarbans, fishing for crabs, when suddenly he came face to face with a tiger. We're very poor here.
we fish for our livelihood. One day, I was standing on the boat, pulling in a net. When a tiger came running from the jungle. He saw that I was on the boat and came charging towards me. He jumped into the water, then swiped at me with his paw. The force of it pulled me off the boat. The tiger pulled me down into the water and tried to bite the back of my neck. But it was hard for him to find the right grip. He clawed at the top of my head, scraping off the soft skin and tissue. I hit the tiger as hard as I could, and he ran off. In a few savage moments, Mondal's life would be changed forever. A tiger's enormous forepaws can shatter bones. Its teeth can pierce a skull in a single bite. My ear was almost torn off. This was all cut, and the skin was just hanging from my face. It was ripped all the way up to here and over to my ear. My neck was bleeding badly too. The tiger also did a lot of damage to my arm and the back. This whole part of my head was gone. It's not healed yet. It's still an open wound. Mondal's survival makes his story unusual. But the fact that he was attacked in the first place makes him just another in the long line of victims. And I've often seen tigers in the wild, followed them on the road, and really haven't had a fear. But I'd have to say that if I met a tiger in the Sundarbans, I think I'd be worried. What has made the tigers of the Sundarbans so bold? What has turned them into man-eaters? Tigers are a deeply entrenched part of the culture in the Sundarbans, a fearsome thread woven into the tapestry of everyday life. People who live here believe a constellation of supernatural forces guides and shapes their lives. Before entering the forest where the tigers live, the priests and elders of the Sundarbans pray with the villagers, asking for protection. It is said, without the god's blessing, a tiger attack is virtually assured. Bandhavgarh National Park is one of those places where wild tigers roam. Found in the heart of India, it is one of a handful of tiger reserves in the country. It has a rich history. In Indian legend, this fort, which dominates the park, was a gift from the great Lord Rama himself.
Bandhavgarh has become a favorite tourist destination. It's one of the best places in the world to see tigers in the wild. These are Royal Bengal tigers, the same type of tiger that lives in the Sundarbans. And like the Sundarbans, this is certainly not a zoo. The tigers here track and hunt their own food. But even with all the people nearby, there's no serious concern of tiger attack. Since the park was established in 1968, no one here has been killed by a tiger. During the same time in the Sundarbans, over 1,000 people have been hunted down. The classical image of the man-eating tiger is that man-eaters were an exception, and they were old, and they were injured, sick, and they couldn't kill game or livestock. So they had to kill people. People are easier prey than our game and than our livestock very often. It seems to me there are two types of man-eaters. There are man-eaters that get injured and are desperate for prey. But deep in the Sundarbans, they're killing even when they're very healthy. Living in the shadow of the man-eating tigers is part of daily life in the Sundarbans. Each spring here, honey collectors prepare to take their chances to earn a living. The danger of entering the forest makes this a solemn occasion. Their families and other villagers gather to offer sacrifices to ensure their safe return. But even with the permission of the park rangers and the blessing of the local priests, men from these villages enter the forest, never to return. As they travel out into the forest, they put themselves at the mercy of one of the most ferocious hunters in the world. The murky waters, muddy banks, and thick swamps of the Sundarbans make it almost impossible to see the tigers here. Very few researchers have braved the hostile environment. Very little is really known about the Sundarbans tigers. The Sundarbans at first seemed to me a pretty exotic place. Nowhere else in the world do tigers live in a mangrove habitat. And it's hard to walk. The pneumatophores make it, I think, difficult even for tigers to go through some habitat. There's deep mud. But there's one thing that tigers need. There's abundant prey, and that's why there are a lot of tigers there. A census is conducted in the Sundarbans to try to answer one of the most basic questions about the tigers of the region. How many are there? The census takers are forest guards who search the muddy banks of this area for tiger tracks. The nature of this region forces the tigers to swim from island to island, looking for prey. While all tigers are comfortable in the water, the tigers in the Sundarbans have become especially adept here.
This rare footage captures one of these tigers in the act. Seeing a tiger in deep water can be the last thing a fisherman here ever sees. The tiger is tracked to where it left the river, but seconds after leaving the water, it has dissolved into the forest. The dense wall of green can easily hide a killer. It is extremely dangerous to get off the boat. A census taker offers a small prayer for safety. Field Director Pradeep Vyas says they take other precautions as well. Apart from the firearms, the 2 or 3 devices which has been devised for Sundarban conditions, one is the Tiger Guard. This is protective steel body structure, and this also uses the bulletproof sheet, which has spikes on the back, because any tiger which attacks a prey or human being, it attacks mainly from back and on the neck. So this takes care of this particular problem. Besides this, we also use the face mask, because most of the time it has been seen that the tiger attacks when you are most unaware of its presence. So a number of times you can try to attempt the tiger food, that you are watching the tiger from the back. Sometimes, the census takers don't have to travel far to find fresh tiger prints. These marks have been discovered just a few meters from a ranger station, which is protected by a high fence. A tiger has been here within the hour. While some work quickly to gather the print, the others keep watch on the forest. In the year 1995, one of our staff, Prabhas, was actually killed by tiger, and this was a very serious accident, and the whole census operation was stopped because of this. Each tiger's paw print is unique, as individual as human fingerprints. By comparing this imprint to other casts, they can learn if this is a new animal or not. In this way, a rough census of the tiger population is gathered. This paw print, and others like it, are giving insights into this unique animal. Well, the biggest thing we've noticed so far is that the tracks of tigers are really small. So we think male tigers could be even 150 pounds smaller than the big tigers elsewhere. The prey itself may be a part of the reason for the smaller tigers here. The largest animals tigers eat in the Sundarbans are about a quarter of the size of tiger prey available in the rest of India. But without more research, it's difficult to know if the difference in the size of prey has pushed these tigers to hunt down humans. The honey collectors are now deep within the forest, in tiger territory. With the blessing of the tiger god, the collectors search for beehives. The tigers can be anywhere. But the reward is worth the risk. This is what the honey collectors have searched for: hives dripping with bees and honey. The honey collectors light their bundles of grass to smoke out the bees.
Their prayers and their masks are their only protection. There is a story that tigers never attack people from the front, but always from behind. And therefore they have carried out an experiment in the Sundarbans, and they've given the people masks to put on the back of their heads when they were walking through tiger areas. And in the beginning, the tigers seemed to fall for this ruse. But then they cottoned on, and they discovered that this was a ploy. And they again attacked people even though they were wearing a mask. There is one part of the Sundarbans that has been closed off to people. It's known as the core zone. Around this is a ring of land where people with permits are allowed to fish or collect honey. But the core zone is strictly off limits to everyone but government personnel. Field Director Pradeep Vyas and his wardens patrol the area to keep people out. Tiger attacks are certainly more in core zone because tigers are not used to the presence of human beings. They come in contact with people very less as compared to the tigers in the fringe zone. Recently, a group of locals snuck into the core zone. They had no permits, no permission. A single tiger attacked and killed 3 men. Vyas and the others were shocked by the attack. Normally a tiger will only kill one person, then devour their body. Vyas believes the attack shows how little we know about these ferocious animals. In my opinion, tiger understand human behavior very well, though we have yet to understand the behavior of tiger. With so little known about the tigers here, it's difficult to determine why the attacks occur. Perhaps the very nature of this place can explain why the tigers in the Sundarbans are the last in the world to hunt humans. The Sundarbans is one of the most dangerous places in the world. Tigers regularly hunt and eat humans. In this remote part of East India, park rangers take unusual measures, hoping to keep tigers away from the villages, hoping to keep predator and human prey apart. Whether this noisy attempt at animal control works is unknown. This extreme effort to keep tigers away from the villages of the Sundarbans is not duplicated in other tiger reserves in India. Here at Bandhavgarh National Park, villagers ring the tiger reserve, just as they do in the Sundarbans. But no one can remember the last time someone was killed by a tiger. The tigers here don't always keep to the boundaries of the park. They regularly enter this village in search of prey, but strangely, have never attacked people. Raising cattle is the primary livelihood here, but the herders have no concern for their personal safety when it comes to tigers. This tiger, B2, is the best-known cattle killer in Bandhavgarh. He leaves the park frequently in search of easy prey.
But even though he often travels near the villages and comes very close to people, he has never attacked anyone. Every day, herders near Bandhavgarh take their cattle out to graze. They don't enter the park, but keep to the land just outside Bandhavgarh's boundaries. B2 and other tigers, of course, don't know where those boundaries are. When B2 sees cattle, what he sees is easy prey, no matter where it is. But when people are about, B2 is loath to attack. People make him wary. People keep him at bay. B2's most legendary hunt took him far outside the park. There he killed a large cow and dragged it back towards his territory. In a display of amazing strength, he threw the animal over a fence before feeding on it for 2 days. But B2 has never hunted people. His size, strength, and quickness is superior to any human. But he has never attacked. Claude Hadencourt went to India to see tigers firsthand. What he saw almost cost him his life. The tiger attacked the car while we were stopped. We were listening to the barks of the deer that announced the presence of the tiger. Everyone was listening carefully, and when we turned around, we saw the tiger on the road, about 200 meters from us. He got closer, and we could take a few pictures. We could see the tiger was beaten up or in an accident because he had a big wound on his lip and was missing some teeth. He was walking normally, but when he saw all the cars, he started to run faster and faster. And finally, when we least expected it, he jumped in our car. I was bitten on the arm and on the hand. And why the hand? When the tiger leaped on me, I fell back. And I instinctively protected myself with my arm on my head. It was a terrifying attack, but a once-in-a-lifetime event. In the Sundarbans, though, the tigers hunt and kill humans regularly. We are in the jungle, fishing, and we are looking for firewood to cook with. In the forest, I saw a tiger lying down. Then it suddenly jumped on my brother. The tiger ran off with my brother in his mouth. I followed him with my axe. And as I ran, I thought, what will I say to my mother or my brother's wife if I go back home without him? I decided to kill the tiger and bring back my brother. I kept running and was able to hit the tiger with my axe. The tiger dropped my brother and ran away. I picked up my brother and tried to bandage his head. I screamed for help, but nobody came. I carried my brother toward the shore, and as I walked, he died. Why do these attacks continue? It's difficult to know what separates the tigers of the Sundarbans from those everywhere else in the world. There are several theories, but little hard proof. Some believe the water itself is to blame.
Because the Sundarbans rest on the Bay of Bengal, the salt content of the water is quite high. Typically, tigers live inland and drink from freshwater lakes or streams. Here, tigers drink the salt water, and some believe that a constant diet of salt water has injured the tigers, putting them in constant discomfort. This pain, it's thought, has made them more aggressive. Freshwater ponds were dug to provide an alternative for the tigers, but the attacks persisted. While an intriguing notion, there has never been proof that the high salt content is behind the attacks on people. Another theory is also tightly bound to the waters here. Understanding the tides is crucial to fishing in the Sundarbans. In several hours, these nets will be covered with water and perhaps fish. The regular movement of the tides shapes the behavior of the fishermen. And some who study the tigers of the Sundarbans believe that tides may also make these animals unusually aggressive. Another thing that's really difficult in the Sundarbans, and it's a problem for tigers, in that most of the area floods tidally twice a day, and then in the neap tides, the really high tides, almost all of the Sundarbans is flooded. And we really wonder where tigers den. They may have a problem finding a dry spot to den. There is another theory that the tigers of the Sundarbans are more aggressive than others because conflicts that would be avoided through scent markings have to be played out. When the area floods, scent markings that define tiger territory are washed away. Aggression then becomes the only way to defend the territory. When the water recedes, the mud is left behind. Some believe this mud makes it more difficult for the tigers to hunt, so they resort to easier prey, man. Another theory suggests that tigers don't knowingly hunt humans. Making a living in the Sundarbans is back-breaking work. Collecting firewood or rigging nets means constant stooping and bending. Some experts believe that in this vulnerable position, tigers can mistake a person for a small deer. Once a tiger has mistakenly killed a human in this fashion, it is believed that the animal develops a taste for people and is more likely to kill again. There is an even more gruesome theory. Some believe that the tigers have acquired a taste for human flesh because of the weather. Brutal cyclones frequently batter this region, killing thousands. The rivers and canals are often filled with the bodies of the dead, on which the tigers feast. All through history, I have seen special circumstances under which all of a sudden there occur what you could call tiger epidemics or tiger plagues. And that is that all of a sudden there is an increase in the number of people being attacked by tigers. And I would say in 9 out of 10 cases, that is because there has been a sudden increase in the number of dead bodies of people, dead people. Either because of an epidemic, cholera, smallpox, or because there has been a cyclone, a tornado, a flood. And that's because all of a sudden there is a surplus of human bodies. And tigers thrive. They have more food than they can than they can use. The list of theories grows, but is inconclusive. The tigers in the Sundarbans are certainly unique, and perhaps the explanation for their behavior can be found by looking not at tigers, but people.
Through the late 1800s and early 1900s, tigers were hunted down ruthlessly throughout much of India. But what is less well known is that tigers were taking their own. Nowadays, tiger attacks are rare. But if you go back even a century, or even less, 70 years, tiger attacks were quite normal. I've seen several records, both in India and Indonesia, of the tiger threat becoming so severe, so large, that people just abandoned their villages, that just went away. Tiger attacks so fierce that they emptied entire villages are hard to comprehend today. There are estimates that as many as 300,000 people were killed by tigers from 1800 to 1900. The answer was obvious. Fewer tigers would mean fewer tiger attacks. Open season was declared on tigers. Closely studying this history challenges the belief that only sick or injured tigers have been man-eaters. If you read about tiger attacks in the early 19th century, in the 18th or 17th century, they were so frequent that it is impossible to explain such a frequency by assuming that only sick and injured tigers attack people. So I argue that before, let's say, 1850, if they had a chance, they would kill a person. Perfectly healthy tigers. Here in Bandhavgarh, healthy tigers don't hunt humans anymore. Bhumgart believes that tigers can learn from history. Man-eating tigers in almost every part of India were hunted down and killed. The tigers that live in Bandhavgarh learned that fearing humans meant survival. But the massive tiger slaughter that occurred in this part of India did not happen in the Sundarbans. I think tigers across India have faced hunting pressures for a long time, and so they're much more wary of humans than the tigers in the Sundarbans. I don't think the tigers in the Sundarbans are afraid of people. The people don't seem to be carrying firearms, and the tigers know that. The remote and hostile nature of the Sundarbans protected tigers from hunting in the past, and it continues to protect them today. Even when they know that a tiger's a man-eater, if it lives in the middle of the Sundarbans, there's not much they can do about it. They can't really hunt it, and they don't. The dense maze of mangrove swamps allows these tigers to continue to hunt humans, as tigers all across India once did. From mother to cub, tigers here have passed on a taste for humans from generation to generation. The biggest difference is that tigers may teach their young to be man-eaters, and so that's why there's so many man-eaters in the Sundarbans. Not fearing humans, the tigers here keep hunting them, and the killing continues. A young child is lost in the forest, at the mercy of the deadly tigers of the Sundarbans. This play tells the story of daily life in this hostile land, of the very real danger that lurks in the wild, beyond the villages. The people here believe that the tiger god, Daksin Ray, can kill if he is displeased. They believe he can read minds to gauge the amount of respect for him, that their survival depends on his happiness, or the intervention of another deity, Banbibi, the goddess of the forest.
It is a constant balance between life and death. A balance the people here accept. They realize that while the tigers make the forest dangerous, that very danger protects the forest and their livelihood. Most of the people in this zone are poor, and for their survival they have to go for fishing and other things. But they also admit that tigers' presence in this forest is essential for their own survival, because of these tigers, these mangrove forests are surviving. The villages here are filled with orphans and widows, and people who have harrowing tales of survival. It is the reality of life in the Sundarbans. People here understand the risk. They understand that in the Sundarbans, humans are not the most dominant animal. That if a tiger decides to kill, it can and will. This is a place which has remained virtually untouched by time. A place where tigers don't live in fear of people. Here, tigers still reign supreme.